Estamos de volta com o Jornal da Cultura Roraima, mas aqui em nossos estúdios o psicólogo Wagner Costa, né? Isso, Wagner Costa. E ele veio falar pra gente sobre a geração Z, que tem causado muitas preocupações, tanto para os especialistas, psicólogos, todos que trabalham nessa área também, e para alguns pais. Fala pra gente. Boa tarde. Boa tarde. É importante essa conversa aqui, porque às vezes as pessoas não percebem, mas essa nova geração aí, esse povo que está chegando aos 25 anos, eles perderam uma oportunidade de convivência social. Então tem muitas pessoas que desde criança o foco é tela, é joguinho, é celular, é computador. E essa geração ela perdeu a capacidade, isso é uma coisa muito importante que o Daniel Goleman fala num dos livros dele, que elas perderam a capacidade de ler expressões faciais. Que uma das coisas mais importantes para nós, seres humanos, é a expressão facial, porque pela expressão facial, eu sei o que você está pensando ou sentindo ou tenho ideia. Está repreendido. Eles não sabem mais ler expressão facial, e isso é algo grave para as nossas relações sociais. É verdade, porque também só ficam assim, ó, psicólogo, fica só assim. Como é que vai conseguir? As pessoas não se enxergam mais. E a convivência social, vocês falaram aí no bloco anterior sobre a fofoca. Conversar e trocar ideias é algo fundamental para a construção da nossa sociedade, para nós conhecermos os grupos, conhecermos as pessoas. E essa geração, ela não conversa mais, porque tudo é pelo celular. Então você não tem mais ajustar a conversa, discordar, entendeu? Deixa eu só ligar aqui novamente o seu microfone, para a gente ver se ele foi. Eu acho que a gente vai precisar, meu cinegrafista, a gente vai precisar trocar de microfone aqui. O psicólogo Wagner Costa estava falando que a gente perdeu aquele contato e a gente não fofoca mais. Tem uma coisa, Wagner Costa, que é muito curioso. Eu não gostava muito dessa questão de vizinhança. Eu ficava assim, vão querer saber da minha vida, vão querer não sei o quê. Mas aí depois a minha própria mãe, ela explicou, filha, é importante que o vizinho saiba, conheça você, sua família, para aí qualquer coisa estranha que aconteça na sua casa, vai informar, você só fica isso eu era mais jovem, você só entra nesse quarto, não almoça com a gente, leva o prato de comida dentro do quarto, não conversa com a gente e quer ficar isolada do mundo, e desse jeito não funciona. Você pode acompanhar aqui as redes sociais do Wagner Costa. Para poder já conhecer o trabalho. Ele também dá dicas, né? Ele fala algumas coisas a respeito. E ele sempre está vindo aqui no Jornal da Cultura com a gente para falar algumas coisas. E umas que a gente sempre cita e nós falamos. Nós vamos trazer você de novo aqui para você falar novamente sobre o assunto, que é sobre as crianças, o uso excessivo de tecnologia, celulares, games e outras coisas. E quanto o que você falou para a gente agora há pouco sobre não ler expressões faciais. Voltando aqui pra gente, né, que a gente já vai começar novamente nosso bate-papo. Ele falou que não conseguimos ler, as crianças de hoje não conseguem ler expressões faciais. Antes, pelo menos no meu tempo, que nós somos da geração Y, e eu pensei que éramos da Z. Nós somos da Y, e assim, os nossos pais falavam assim, o nosso diretor falou que não entendeu bem, é que a Y vai até 1995. Isso, de 95 para cá já é a geração Z. Olha só, geração Y, são os chamados millennials, nascidos entre 1980 a 1995, atualmente com 25 anos a 40 anos. A gente está tratando aqui com o psicólogo a geração Z, que são nascidos de 95 a 2010. E assim, quando ele falou sobre isso, eu lembrei de quando era criança, que a gente tinha um monte de gente na sala, visita, todo mundo, aí a gente fazia alguma coisa errada, o pai só olhava assim, ó. E você sabia ler um olhar. Mano, eu vou falar, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou apanhar. Aí eu já começava a fazer tudo certinho. Eu já entendi agora. Hoje em dia não. A criança está fazendo besteira, você olha, você fala e a criança não te escuta. Mas isso é treino, porque hoje nossas crianças elas estão muito bem treinadas para usar a tela e usar computador. E uma das coisas mais importantes para as nossas vidas é a convivência social. Porque eu falava dessa ideia da fofoca, né, que a gente troca ideias, a gente cresce e transmite ideias a partir de conversas.
E é numa conversa que você faz ajustes. Eu digo uma coisa, você não entende, fala de volta. Aí o que tem acontecido? Essas novas gerações, elas estão se isolando, e aí nós temos muito mais depressão, muito mais ansiedade, não esquecendo que depressão já é uma doença, talvez a mais incapacitante do mundo, e as pessoas não estão ligadas a isso. Eu acredito que os pais, eles precisam trazer os filhos para a convivência social. E as crianças, elas geralmente vivem com o celular na mão, mas acabam esquecendo das pessoas mais próximas. Um exemplo, você adoece, você tem um filho, o filho não mora com você. Você está doente, o filho, ele está com o celular na mão, mas ele não lembra que ele tem que mandar uma mensagem perguntando, ou que ele pode fazer uma ligação, ou seja para a avó, ou seja para o tio, ou seja para a mãe que está distante. Ele está com o celular ali, mas ele entende que está com o celular, está com tudo, está jogando, está tranquilo. Virou vício, né? Hoje, os smartphones, eles são considerados o cigarro lá da década de 60, onde todo mundo fumava. Hoje todo mundo tem um smartphone e na maioria das vezes nós perdemos esse contato com o outro. Hoje a preocupação do mundo é a solidão, porque solidão gera depressão, solidão mata. Tem várias pesquisas mostrando isso, que quem vive muito isolado tende a viver menos. Então nós precisamos fazer algum tipo de trabalho para trazer essas crianças para conviver mais socialmente. Na minha época, a gente vivia na rua, não tinha televisão, não tinha telefone, então essa interação social era muito grande. Quando você ia para a escola, você já brigou, aprendeu a se defender, aprendeu a bater nos outros, você sabia lidar com o mundo. Hoje as crianças não sabem mais. Elas vivem como se tudo fosse um jogo virtual. E são muito sensíveis, né? Porque qualquer coisinha machuca, parece que elas são assim, de cristal. Não pode levar uma picada de... Isso. Meu Deus. Mas é porque, se você parar para pensar, hoje uma criança... Mas ela não tem mais essa oportunidade. Porque a criança hoje, ela nasce, ela já está numa creche. E a creche já é um ambiente controlado. Então ali ela não tem conflito para resolver, ela não aprende a resolver conflito. Onde é que nós estamos percebendo que os adolescentes são agressivos? Quando eles chegam no ensino médio. Quando os hormônios entram em ebulição e eles não sabem o que fazer com isso. Como eles não viveram conflitos, eles têm dificuldades. Então é muito importante, pai, mãe, nós cuidarmos dessa questão do uso das telas. Isso afeta sono. Então tem um monte de criança hoje com problema para dormir, porque ela fica até tarde vendo tela infinita. Fica sendo estimulada demais e não dorme, e não consegue dormir. E isso gera problema de produtividade na escola. Então é importante mesmo nós pensarmos nessa conexão social, porque a conexão social é que nos faz humano. Isso tem a ver com a questão dos jovens de hoje, às vezes não aguentar uma rotina comum, que é estudar, trabalhar ao mesmo tempo, aí começa a reclamar, não estou conseguindo administrar isso. Isso tem a ver? Porque eu consigo ver muito isso. Saúde mental, saúde mental. Até que ponto isso é realmente verdadeiro? Já começa a ser, me desculpe o termo, mimimi, porque, querendo ou não, isso é levado, às vezes, não é levado a sério, né? Não, o que acontece é que a forma como as crianças estão sendo preparadas para a vida, elas não estão vivendo uma rotina de vida. Ela vive um ambiente muito artificial e muitas vezes ela não aprende a resolver conflitos. Então, só jogar, só ter contato com tela é diferente de você ter contato real com alguém que você se desentende, que você briga, e as crianças não estão vivenciando isso. Não é que o passado era melhor, mas quando nós observamos o passado, as famílias tinham mais filhos, mais primos juntos. Então, até 7 anos de idade, você já tinha horas e horas de convivência social. Uma convivência social onde você tinha que sobreviver ao irmão mais velho, você tinha que cuidar do irmão mais novo, coisa que não tem mais hoje. Então, a maioria das famílias hoje tem um filho, no máximo 2, e cada um tem seu quarto, cada um está isolado. Claro que nós temos aí classes sociais, né, vivendo de forma muito diferente, mas o que nós percebemos hoje é que as escolas, houve uma evolução tecnológica que não foi
adaptado às escolas. Então tem criança que ela é acostumada com computador. Ela chega na escola para ficar ouvindo um professor horas e horas, ela não consegue. Por quê? Porque ela está acostumada a assistir 200 vídeos por dia, vídeos de 15 segundos, 30 segundos. Aí ela vai assistir uma aula de 40 minutos, ela não consegue atenção suficiente para isso. E isso precisa ser trabalhado. Olha, eu consigo perceber que talvez eu tenha um pouquinho aí na minha infância, transitando aí pela adolescência, mas a minha mãe acabou que ela não deixou, não. Porque eu estava comentando, né? Não deixou, né? não o quê? Não deixou que eu ficasse trancada em casa. Ela me obrigava, não, você vai almoçar comigo, olhando pra minha cara e me ouvindo reclamar da vida. E é tipo isso, eu tenho mas isso é necessário para a vida. A gente precisa crescer aprendendo que luz, isso aqui, custa dinheiro. As crianças hoje não fazem mais essa conexão. Elas acham que isso aí sempre existiu. Esse tipo de aprendizado, com a mudança social, elas foram perdendo. Então tem criança hoje, tem jovens hoje de 20 anos, que ele não sabe o que passa ali na esquina. Ele vive numa bolha. Tem jovens, tem crianças de 12, 13 anos que se ficar na escola não sabe voltar para casa. Se pegar um táxi não sabe falar, eu quero ficar ali, eu moro aqui, meu pai trabalha aqui, minha mãe trabalha aqui. Tem criança que não consegue de jeito nenhum. Mas assim, eu tenho 2 filhos e eu vou ser bem sincera que também a culpa é dos pais, né? Que o que acontece, o nosso erro como pais, nós tiramos um pouco da responsabilidade do trabalho que a gente tinha que ter em cuidar e educar e passar mais tempo ali ensinando, porque o que a gente faz? Não é mais fácil dar um celular, ele vai ficar entretido. Mas isso é uma mudança social. Veja, há tempos atrás as mulheres não trabalhavam. Hoje está todo mundo tendo que trabalhar por uma necessidade social. Então, algumas mudanças sociais também foram modificando a forma de educação. Então é isso que você diz, muitos pais hoje usam o smartphone, um tablet, como um mecanismo de acalmar a criança. Eu sou assim. Entendeste? Meu filho tem 3 anos, ele tem telefone, ele pega e fala assim pra mim, a Angélica já ouviu. Ei, mamãe, 3 anos, você não pagou a internet? Então assim, já tem essa necessidade. Uma necessidade fictícia, entende? Mas que nós vamos nos adaptando. Então tem uma coisa que é muito importante pensar, que a nossa sociedade faz escolhas e algumas dessas escolhas nós já sabemos que elas estão erradas e nós precisamos mudar. Nós precisamos parar de achar que nosso filho tem que fazer faculdade, tem que fazer isso. Aí você está olhando lá na frente e não vê a formação. Né? É verdade. Porque eu tenho que fazer faculdade, ok, mas eu tenho que aprender a conviver com outras pessoas. E isso está nos faltando. Veja aí como é que está o mundo, as pessoas querendo se matar, porque elas são de times diferentes, partidos políticos diferentes. Nós precisamos aprender a conviver com o outro, com respeito. Isso que o senhor falou é uma coisa muito importante. Porque o que acontece? Pessoas que votam de um lado, pessoas que votam do outro. E aí começa uma guerra e enfraquece o povo, sendo que o povo unido é o que faz a força. Mas, e você vê assim, a ideia deveria ser qual a melhor proposta? O que nós queremos como sociedade? Muitas vezes as pessoas estão lidando com esse problema de eleição e aí entra toda essa geração vai votar. Eles estão lidando com isso como se fosse time de futebol. Eu quero que o meu lado ganhe a qualquer custo. E nós não deveríamos pensar assim quando nós pensamos a sociedade. Então esse é um grande desafio para a educação, de nós olharmos para os nossos filhos e pensarmos que nem tudo que está disponível é bom para ele. Nós conversamos com o psicólogo e poderíamos conversar muito mais no podcast aqui com o psicólogo Wagner Costa. Tem que vir de novo, já tem que deixar já agendado para ele vir novamente. Próximo problema, vamos lá. Gente, muito obrigada pela sua participação. Por favor, deixe sua mensagem, aos seu pais, Instagram. a todos. Não, eu diria aos pais que é fundamental nós olharmos para os nossos filhos, preparando esse filho para a vida. E quando eu digo preparar para a vida, não é para a vida profissional, porque hoje só se foca no profissional. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós precisamos de convivência.
nada é mais importante para o ser humano do que a convivência com outro ser humano. Muito